Boa noite. A Bíblia é dividida em duas partes, Antigo Testamento e Novo Testamento. O Antigo Testamento começa com a história da criação, quando Deus criou todas as coisas, fez tudo o que existe, colocou ordem em todas as coisas e criou o ser humano. Isso são os 2 primeiros capítulos do livro de Gênesis. Mas no terceiro capítulo do livro de Gênesis acontece uma coisa que aparentemente é inesperada. Se introduz um elemento novo naquela narrativa e este ser humano utiliza a sua liberdade para tomar as suas próprias decisões e virar as costas para o seu Criador. A partir de Gênesis 3, o ser humano passa a ser, ou pelo menos achar que é, o seu próprio Deus. Se rebela contra o Criador e passa a viver uma realidade distante do seu Deus, distante do seu Criador. Como consequência do seu pecado, da sua desobediência, esse ser humano é tirado do Éden, é tirado do jardim e levado para leste dessa região, onde a partir dali, este ser humano, agora em inimizade com Deus, agora vivendo uma realidade onde o relacionamento de perfeição, de harmonia, de paz, de amor que ele tinha com o seu Criador é substituído pelo conflito, é substituído pela crise existencial, é substituído pela crise de relacionamento entre as pessoas. O relacionamento perfeito com Deus é substituído do amor para o medo. E a partir disso, e vivendo essa realidade que a Bíblia chama de pecado, o ser humano começa a construir os seus próprios relacionamentos, fazer a sua própria história. É forjando no pecado que o ser humano constrói suas cidades, suas leis, seu senso de justiça, seu senso de certo e errado. É a partir do pecado e em total desarmonia e desconexão com o seu Criador que o ser humano passa a viver a sua história. Se passam 11 capítulos, onde o livro de Gênesis vai nos contando sobre isso, até chegar ao 12º, quando Deus chega para um homem chamado Abraão e diz o seguinte para Abraão: saia do meio do teu povo, do meio da tua família e vá peregrinar para uma terra que eu vou te mostrar. E por meio de você, Abraão, e de toda a sua descendência, eu vou fazer uma grande nação. E por meio disso, por meio deste plano, eu vou abençoar todas as famílias da terra. E a promessa de Deus para Abraão é que aquela relação de inimizade entre o ser humano e Deus, este ser humano lançado à sua própria sorte e que vive de acordo com o seu próprio pecado, encontraria em Deus a sua salvação e a reconciliação com o Criador. Passaria novamente a viver a harmonia e a paz perfeitas que este Deus fez ao criar esse ser humano, para que esse ser humano desfrutasse dela. Então começa uma longa história a partir de Gênesis 12. E aí a gente conhece essa história. Abraão vai peregrinar, vai ter os seus filhos, os patriarcas. Este povo vai sendo formado às duras penas da escravidão do Egito, a libertação do Egito. E em todo o Antigo Testamento essa história vai sendo contada. E para este povo Deus deu 2 coisas especiais demais. A primeira delas foi a lei. Por meio de Moisés, Deus revelou para o seu povo a sua lei, Deus revelou para o seu povo a sua vontade. E por meio dessa vontade é que esse povo deveria viver. Deus mostrou por meio da lei o que é justo aos olhos de Deus. Deus mostrou para o seu povo, pela lei, aquilo que Deus almeja como vida boa, harmoniosa para os seres humanos, entre as nossas relações e também a nossa relação com Deus. E a segunda coisa que Deus deu para esse povo no Antigo Testamento foram os profetas. E por meio dos profetas, Deus fez diversas promessas para esse povo. E de todas essas promessas, existia uma promessa que sustentava toda essa história e o grande plano de Deus. Essa era a promessa que um dia, na história, Deus enviaria o seu Filho. Deus enviaria o Cristo, o Messias, o Salvador. E quando nós chegamos nas páginas do Novo Testamento, nós vamos encontrar 4 evangelhos que nos contam a chegada do Filho de Deus a esse mundo, a chegada de Jesus Cristo a esse mundo. Quais são os evangelhos? Mateus, Marcos,
Lucas e João. Dos 4 evangelhos, apenas 2 evangelhos falam sobre o nascimento de Jesus. E esses são Mateus e Lucas. O evangelho de Mateus tem 28 capítulos, dos quais apenas 1,5 capítulo fala sobre o nascimento de Jesus. O evangelho de Lucas tem 24 capítulos, dos quais apenas 2 capítulos falam sobre o nascimento de Jesus. 4 evangelhos e 3,5 capítulos somente para falar do nascimento de Jesus. Daí vem a seguinte pergunta: por que os evangelistas deram tão pouca atenção para este evento tão marcante que é o nascimento de Jesus? Por que eles não se atentaram e 2 evangelistas simplesmente ignoraram as narrativas acerca do nascimento de Jesus? E a resposta é muito simples. Porque entender o nascimento de Jesus só é possível quando você entender quem foi Jesus, o que ele fez e o que ele veio fazer aqui. O nascimento pelo nascimento não faz tanta diferença. Ele só faz diferença quando você entender quem ele foi. Porque quando você entender quem foi Jesus, o que ele veio fazer nessa terra e o que ele está querendo fazer na sua vida hoje, aí sim é que este nascimento ganha um significado diferente. Ganha um significado tão diferente que quando Jesus inicia o seu trabalho na Galileia, quando ele inicia o seu ministério, ele é recebido, e nas palavras do evangelista Mateus, são palavras que falam de quão marcante é a vinda de Jesus ao mundo e o que ele tinha para fazer entre nós. Olha só o que diz o texto, Mateus 4, a partir do verso 12. Quando Jesus ouviu que João tinha sido preso, voltou para a Galileia, saindo de Nazaré, foi viver em Cafarnaum, que ficava junto ao mar, na terra de Zebulon e Naftali, para cumprir o que foi dito pelo profeta Isaías. Terra de Zebulon e terra de Naftali, caminho do mar, além do Jordão, Galileia dos gentios. O povo que vivia nas trevas viu uma grande luz. Sobre os que viviam na terra da sombra da morte, raiou uma luz. Daí em diante, Jesus começou a pregar: arrependam-se, pois o reino dos céus está próximo. Feche seus olhos. Pai querido, muito obrigado pela Tua palavra. Nossa oração é que o Teu Santo Espírito fale aos nossos corações. Traga, Senhor, iluminação para as nossas mentes, para que sejam muito mais do que meras palavras ditas aqui, mas que sejam as Tuas palavras, que seja a Tua vida e o Teu Evangelho comunicado a cada um de nós. É em nome de Jesus Cristo que nós oramos. Amém. Esse texto introdutório sobre o ministério de Jesus no Evangelho de Mateus, ele mostra para nós com muita clareza e de uma forma extremamente simples o que foi a vida e a missão de Jesus Cristo. Em primeiro lugar, logo no versículo 12, quando Jesus ouviu que João tinha sido preso, ele voltou para a Galileia. Esse é um jeito do narrador dizer para nós 2 coisas. Primeira, que o ministério de Jesus estava ligado ao ministério de João. Que João é esse? O Batista. Aquele que foi o precursor da vinda do Messias. Aquele que é descrito como o homem enviado por Deus para preparar o caminho para aquele que viria após ele. Então, quando João é preso, ou seja, tirado da sua atividade ministerial, de pregar as boas novas do reino de Deus, de chamar pessoas a um batismo para o arrependimento e perdão dos seus pecados, uma vez que ele é privado de fazer isso tudo porque ele foi preso, então é como se João estivesse com a sua prisão passando o bastão para Jesus. E aqui é que na prisão de João, Jesus inicia a sua trajetória. Ele volta para a Galileia e na Galileia ele começa a pregar. É interessante que quando nós lemos no Evangelho de João, capítulo 1, versos 8 e 9, é dito o seguinte sobre o relacionamento de João o Batista e Jesus. Ele próprio, João, não era a luz, mas veio como testemunha da luz. Estava chegando ao mundo a verdadeira luz, luz que ilumina todos os homens.
E eu confesso para vocês que esse é um texto que mexe muito comigo. Quando nós cantamos aqui, quando nós encenamos aqui, falar de Jesus como a luz no meio das trevas. E o Novo Testamento fala muito sobre isso. Jesus é a luz dos homens, e não uma luz qualquer, a verdadeira luz. A verdadeira luz, a luz que ilumina todos os homens. Por que essa ênfase em verdadeira luz? Porque o mundo está acostumado com falsas luzes. Com falsas luzes. Vamos começar do óbvio. As nossas luzes são artificiais. Criamos essas luzes. E essas luzes eventualmente falham. Essas luzes são falhas. Todas as luzes que nós seres humanos criamos, ou elas falham, ou uma hora elas acabam. Porque acabou o pavio, porque acabou o azeite, porque acabou a energia, ou simplesmente a vida útil. Mas vamos um pouco além do óbvio. O que significa a luz na nossa vida? Luz tem um sentido de orientação, de caminho. Quando a gente fala de luz, a gente está falando daquilo que pode solucionar o nosso problema. Quando a gente está no meio de um problema, no meio de um pensamento turbulento, a gente até usa essa expressão, tive uma luz. O que isso significa? Resolvi, já sei como sair dessa, já sei como resolver o problema. E assim, nessa forma, criamos as nossas falsas luzes. O que eu estou querendo dizer com isso? Que muita gente acha que a luz para a sua vida é uma ideologia política. Muita gente acha que a luz que falta para nós é mais dinheiro. Para muita gente, a luz da nossa vida são os filhos. Só que a gente tem uma mensagem para vocês. Essas não são verdadeiras luzes. São luzes que nós criamos. O que vai solucionar o seu problema não é mais dinheiro. O que vai solucionar o problema da sua vida, o que vai dissipar as trevas da sua vida, não é uma nova carreira, uma nova profissão e um melhor salário. Você não vai renascer nos seus filhos que supostamente vão conquistar os sonhos que você não foi capaz de solucionar, de alcançar, de concluir. Não, eles não são suas luzes. O que esse texto está dizendo é que existe uma verdadeira luz. Uma luz que transcende a tudo aquilo que nós imaginamos sobre fonte de solução dos nossos problemas. O que o Evangelho tenta mostrar é que todas as nossas falsas luzes, elas são superficiais, elas apenas arranham a realidade, não são capazes de iluminar os cantos mais obscuros do coração e da existência humana. São falsas luzes. Mas entre nós chegou ao mundo a verdadeira luz, aquela que de fato é capaz de iluminar a humanidade. E essa luz tem nome, essa luz é Jesus. Ele é a luz que precisa brilhar nas trevas. E essa é a função da luz, dissipar as trevas. Essa é a função da luz, mostrar caminho, abrir os seus olhos para que você enxergue de onde você veio, para onde você está indo, onde você pisa. Essa é a função dessa luz. Todas essas falsas luzes pelas quais nós temos tentado viver a nossa vida, nossa carreira, nosso dinheiro, nossas expectativas com relação a sistemas de governo, ideologias, partidos, líderes, tudo isso, falsas luzes. Falsas luzes. O que a gente está querendo dizer com isso é que o Evangelho nos diz que só existe uma luz capaz de resolver de fato o problema humano. E essa luz é Jesus. Porque o dinheiro não vai resolver o problema do seu pecado. Muito pelo contrário. O dinheiro pode ser a raiz da sua destruição e da sua ruína. Os seus filhos não vão resolver o problema do seu pecado. A sua carreira não vai resolver o problema do seu pecado. Apenas Jesus Cristo pode resolver aquilo que está na estrutura de todos os nossos problemas, de todas as nossas crises, de todas as nossas ansiedades. Ele é a verdadeira luz. Interessante que quando o apóstolo Paulo, em uma das narrativas de Atos, onde ele está falando sobre a sua história de conversão, Atos capítulo 26, verso 13, ele diz que quando ele viajava em direção a Damasco,
era meio-dia. E meio-dia significa que o sol está no máximo da sua potência, do seu furor. Aqui em Vinhedo a gente tem sentido na pele o que é um sol forte nesses últimos dias, certo? Então fica com essa imagem aí na mente. Imagina um sol do meio-dia lá na represa aqui em Vinhedo. Pois é, aquele sol forte brilhando em toda a sua potência. E aí Paulo diz que ao meio-dia, quando o sol estava no máximo do seu furor, ele viu uma luz que ofuscou a luz do sol. E dessa luz, ele ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que você me persegue? Essa é a verdadeira luz, uma luz que brilha mais forte do que a luz do próprio sol. O sol que ilumina os demais astros, na verdade, não tem a sua luz própria. A luz, verdadeira luz, é Jesus Cristo. O texto de João é claro para falar sobre isso, mas tem um texto de Paulo em Colossenses capítulo 1, a partir do verso 15, que diz que Jesus Cristo é aquele que sustenta toda a criação. É por isso mesmo, ele é um ser, ele é o bebê que nasceu naquela manjedoura, ele é aquele homem que trouxe para esse mundo a mensagem mais cortante que a humanidade já ouviu. Se você quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. A mensagem mais decisiva que a humanidade já ouviu foi proclamada pela boca desse homem, mas ele não é um homem comum. Ele não era um ser humano como os outros seres humanos. Ele não era mais um mestre da moral, um mestre da religião, um sábio, um médium, um xamã, seja lá o que for. Ele não é. Ele não está no mesmo nível desses. Ele é Deus que se fez carne e habitou entre nós. Ele é Senhor dos senhores que veio viver entre nós como um de nós, para nos redimir a partir da nossa própria condição humana. Esse é o Cristo encarnado, esta é a verdadeira luz que ilumina todos os homens. O texto diz, continuando em Mateus, que saindo de Nazaré, ele foi viver em Cafarnaum, que ficava junto ao mar, na região de Zebulon e Naftali, para cumprir o que fora dito pelo profeta Isaías. E essas palavras de Isaías, que esse texto menciona, que Mateus está mencionando, foram escritas, profetizadas cerca de 700 anos antes da vinda de Jesus. E diziam o seguinte: terra de Zebulon e terra de Naftali, caminho do mar além do Jordão, Galileia dos gentios. O povo que vivia nas trevas viu uma grande luz. Sobre os que viviam na terra da sombra da morte, raiou uma luz. E essa é a forma como o profeta faz a promessa de Deus e como, há 2000 anos atrás, esses homens e mulheres que passaram a seguir Jesus, se encontraram com Jesus e encontraram o sentido das suas vidas em Jesus. É exatamente nessas palavras que a vinda de Jesus ao mundo e o significado da sua vinda ao mundo está definido. O que eu gosto de pensar, e tenho um sonho como professor, como teólogo, como pastor, é que todos nós, em um determinado momento, a gente entenda qual deve ser a real busca da nossa vida. E o Natal é uma data muito significativa para isso. Porque o Natal, como todos vocês sabem, isso já virou até um clichê, falar da verdadeira mensagem do Natal, como se ninguém soubesse qual é a verdadeira mensagem do Natal. Falar sobre a verdadeira mensagem do Natal numa data totalmente comercializada. Em uma data onde tudo gira em compras, presentes, recompensa, mérito e etc., que é exatamente o oposto do Evangelho de Jesus Cristo. Enquanto no Natal as crianças ganham presentes se comportaram bem, o Evangelho de Cristo fala de graça, que é destinada a você que nunca se comportou bem, e mesmo assim Deus te deu o que deu, Deus te deu a salvação. É uma data totalmente comercializada, que mostra para nós, que estampa para nós o que realmente nós buscamos e pelo que nós temos vivido. Coisas. É para isso que a gente vive. Nós vivemos a nossa vida, ganhamos o nosso dinheiro e vamos atrás da nossa profissão, do nosso trabalho, porque a gente quer comprar e ter coisas. Só que o Evangelho é para gente que não está procurando coisas, está procurando sentido.
Você percebe a diferença? Enquanto você está correndo atrás de coisas, você não se percebe que a vida humana não é feita de coisas, mas de sentido. Por isso que Jesus não veio a esse mundo para te dar coisas, para te dar bens, para te dar posses, apesar do que muitas supostas igrejas e supostos pregadores do Evangelho dizem por aí. Jesus não veio para satisfazer a fonte dos seus desejos, cuja origem é o seu próprio egoísmo, sua própria vaidade, sua própria ostentação. Ele não veio a este mundo para te encher de coisas. Ele veio a este mundo para te dar o que nada e nem ninguém pode te dar: sentido. Ele veio a esse mundo para te dizer quem você é. Ele veio a esse mundo para te dizer onde você foi formado, qual é a sua origem, qual é o propósito de Deus ao criar você, ao te conceder o dom da vida. Ele veio a este mundo para dizer o como você pode se reconciliar com esse Deus, passar a ter uma nova comunhão com esse Deus, passar a ter amizade de novo com esse Deus e desfrutar dessa amizade com esse Deus. Ele veio a este mundo para dizer qual é o seu destino, o que nos aguarda no futuro. Ele veio a este mundo para te dizer o porquê você está aqui e o que Deus espera que você faça da sua vida. Ele não veio aqui para te encher de coisas, ele veio aqui para te dar sentido. E essa é a mensagem do Evangelho. Pessoas que já entenderam que as coisas não as satisfazem, ou porque tem muito, ou porque não tem condição nenhuma. E já descobriram que nas coisas, nos bens, nas propriedades, nos objetos, em tudo o que esse universo materialista em que a gente vive está buscando, já descobriu que nada disso lhe confere sentido. Quando Jesus vem ao mundo, ele vem para brilhar no meio das trevas, para mostrar que este povo que buscou sentido em coisas, que buscou realização em coisas, em sistemas de governo, que buscou realização numa mudança social, um povo que buscou a libertação do cativeiro romano em qual eles estavam vivendo nessa época, onde tudo isso se tornou completamente superficial, que dá para a gente deixar de lado, porque nós encontramos a verdadeira luz. Nós somos o povo que vivíamos nas trevas, mas sobre nós raiou uma luz. E essa luz chega a este mundo com uma mensagem que nos responsabiliza. Essa luz chega a esse mundo mostrando que diante dele nós temos que tomar uma posição. Olha o que diz o Evangelho de João, do verso 1 até o verso 5. No princípio era aquele que é a palavra. Ele estava com Deus e era Deus. Ele estava com Deus no princípio. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Sem ele, nada do que existe teria sido feito. Nele estava a vida, e esta era a luz dos homens. A luz brilha nas trevas, e as trevas não a derrotaram. Quem é Jesus? Novamente, ele não é mais um mestre da moral. Ele não é mais um líder religioso. Ele não é mais um dentre tantos outros homens que supostamente ensinam a solução para a condição humana. Jesus é Deus encarnado. Jesus é aquele que estava no princípio com Deus. É aquele por meio de quem todas as coisas foram criadas. Jesus é aquele que sustenta todas as coisas criadas. Jesus é muito mais do que um simples ser humano. Ele é Deus encarnado. E não se engane diante dessa pessoa de Jesus. Entenda que ele não veio para este mundo para ser um mestre, um filósofo, uma mente brilhante, um religioso excepcional. Ele veio a este mundo para salvar você. Para salvar você. Porque aquilo que começa na manjedoura só se conclui na cruz do Calvário. Este sempre foi o objetivo e a missão de Jesus, ir para aquela cruz no teu lugar. Essa é a mensagem do Evangelho. E ali, daquele lugar, ele paga o preço pelo teu pecado e ressuscita ao terceiro dia,
para que todos aqueles que nele creem não pereçam, mas encontrem vida eterna. Este é o príncipe da paz profetizado por Isaías. Esse é a luz dos homens profetizado por Isaías e que se cumpriu entre nós, que está entre nós. Esse é o Cristo. Por isso, como a gente tem dito aqui, não se engane sobre quem é Jesus. Ele não é mais uma opção entre as demais opções religiosas, que dá para a gente colocar tudo junto e tentar viver uma realidade junto com Ele. Não, não é. Jesus não veio aqui te ensinar alguma coisinha legal, Ele veio salvar você. Da mesma forma que quando você está, por exemplo, numa piscina, e você vê uma pessoa se afogando naquela piscina, você não chama a pessoa que está se afogando para a borda da piscina e tenta ensinar ela a nadar. O que você faz? Você mergulha naquela piscina e salva aquela pessoa. Você joga uma boia, você dá um jeito de salvar aquela pessoa. Pode ser que depois você aconselhe essa pessoa a ter umas aulas de natação. Mas o que ela precisa quando está se afogando não é de aula de natação. Ela precisa que alguém vá lá, se arrisque e salve a vida dela. É a mesma coisa com Jesus. Ele não veio te ensinar o que você precisa fazer na sua vida para que você alcance salvação. Ele veio te salvar, porque a salvação está nele e não em você. A salvação está nele e não em sistemas religiosos. A salvação está nele e não em pensamentos e estruturas filosóficas. A salvação está na pessoa de Jesus de Nazaré. E para aqueles que nele creem, então ele se torna mestre e Senhor. Mestre e Senhor. Ter Jesus como referencial, ter Jesus como mestre e Senhor, depende da tua entrega a Ele. É por isso que dali em diante, Jesus começou a pregar: arrependam-se, pois o reino dos céus está próximo. A mensagem de Jesus de salvação, a luz que brilha no meio do nosso caos, a luz que brilha no meio das nossas trevas e dissipa todas as trevas, a luz daquele que é o príncipe da paz, capaz e único capaz de trazer paz para essa tua vida. Essa luz chama você ao arrependimento e ao discipulado. Por isso, arrependam-se, pois o reino dos céus está próximo. Arrependam-se porque o reino de Deus, o relacionamento onde Deus pode te ensinar a viver de acordo com a sua vontade, está disponível na pessoa de Jesus. Arrependam-se porque o reino dos céus está próximo, significa que agora o reino de Deus está entre nós. Que Deus não está distante, que Deus não está longe, que Deus não está numa outra realidade, que Deus não é uma energia, uma força, nem nada. Não, que Deus se fez carne e agora está entre nós, está tão próximo de nós que a gente pode tocar nele. Jesus de Nazaré, Ele é quem traz a esse mundo o reino de Deus. E o que de mais sensacional acontece quando uma pessoa se arrepende, crê em Cristo e se torna o seu discípulo ou a sua discípula, é que algo do Cristo passa para essa pessoa. Algo de Jesus é passado para essa pessoa. Essa relação entre a pessoa que se arrependeu e creu em Jesus e a pessoa de Jesus é definida muito bem por Paulo quando ele diz lá na carta aos Gálatas, no capítulo 2, no verso 20: já não sou eu quem vive, mas é Cristo que vive em mim. Quando a gente pensa sobre isso, na linguagem da luz, olha o que a gente encontra. João 8,12, Jesus disse: eu sou a luz do mundo. Quem me segue nunca andará em trevas, mas terá a luz da vida. Qual é o convite do Evangelho? Não é só para você entender a verdadeira mensagem do Natal. O convite do Evangelho é que você se arrependa e siga Jesus. É simples assim. Esse é o convite. Se arrependa e creia nas boas novas. Receba Jesus Cristo como luz da sua vida. Receba Jesus Cristo como Senhor da sua vida. Receba Jesus Cristo como o príncipe da paz, que vai trazer à sua vida tudo aquilo que você tanto quis
mas nunca encontrou, porque procurou em lugares errados. Porque procurou falsas luzes, porque procurou nas coisas e não no sentido que somente Jesus Cristo pode dar para a sua vida. A consequência de quem segue Jesus e que nunca andará em trevas, mas terá a luz da vida, se conclui com aquilo que Mateus diz sobre o Sermão do Monte de Jesus, capítulo 5, quando Jesus chega para os seus discípulos e diz para eles: vocês são a luz do mundo. Em outras palavras, agora eu estou em vocês. Agora a minha luz brilha em vocês. O que Deus espera de pessoas que se converteram a Cristo e que agora andam na luz e que não mais tropeçam e que receberam a sua luz, é que você se torne luz neste mundo de trevas em que nós vivemos. Que você se torne a luz que vai brilhar no seu ambiente de trabalho. Que você se torne a luz que vai brilhar na sua família. Que você se torne a luz que vai brilhar onde quer que os seus pés pisarem, em todos os relacionamentos em que você entrar. Que você seja a luz. O discípulo e a discípula de Jesus se tornam a luz deste mundo. Assim como Cristo é a verdadeira luz que ilumina todos os homens.